Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Perguntar Não é Pecado. Eu sou o evangelista Luiz Carlos. Hoje nós vamos apresentar um novo quadro aqui no nosso canal, o quadro Você Sabia? Nós vamos utilizar várias curiosidades da Bíblia para nós aprendermos juntos. E hoje eu gostaria de falar sobre as 3 vezes que Jesus ele utilizou o cuspe ou a saliva relacionado à cura de um enfermo. Fique conosco até o final do vídeo. Se você gostar, não esquece de compartilhar e também de dar o seu like. Vamos até o vídeo de hoje. Bom, você sabe que dentro da cultura da maioria dos países, o cuspe ou a saliva é algo repugnante. A cultura judaica ela não é diferente, e se a gente for ler o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 25, a partir do verso 5, se você depois quiser dar uma lida no texto, você vai ver que existe uma citação sobre o cuspe. É uma lei que estava sendo ordenada por Deus de que toda mulher que ficasse viúva e que ela não tivesse gerado filhos do seu casamento, o seu cunhado, ele teria que cumprir o voto do seu irmão. Então, depois da morte do seu marido, ela poderia conceber desse cunhado, e o cunhado, uma vez gerando o filho nela, o primeiro filho que nascesse deveria ter o nome do defunto, ter o nome do falecido, para que a descendência do falecido fosse perpetuada em Israel. Só que quando o cunhado ele resolvia não se deitar com a cunhada para gerar filhos, ele era levado até uma espécie de tribunal pelos anciãos da cidade, e se diante dos anciãos da cidade ele declarasse de que ele não iria deitar com a sua cunhada para engravidá-la, então a sua cunhada ela tiraria as sandálias dos pés dele e ela daria uma cusparada, é isso aí mesmo, ela cuspia no rosto em sinal de repúdio, em sinal de humilhação, de desprezo, e aquele homem ele era chamado como a casa dos descalçados de Israel. Então o cuspe não tem uma conotação bem aceita também dentro da cultura judaica. Vamos falar agora sobre os 3 momentos em que Jesus ele utiliza o cuspe e ele associa isso com a cura de alguém, ok? Primeiro, em João no capítulo de número 9, a partir do verso 1, nós conhecemos a história. Jesus está passando com seus discípulos e ali tem um homem que está sentado, está em um local, e os discípulos passando vê aquele homem e diz: Senhor, ô mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse desse jeito? E Jesus então vira para os discípulos e diz: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras do meu Pai. E o desfecho da história, você vai ver que Jesus ele cospe no chão, ele faz lodo com a saliva e ele vai untar ou vai passar a saliva nos olhos daquele cego. E depois ele manda que o cego vá até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e o cego vai lá e quando ele se banha no tanque, ele volta vendo, ele enxerga. Então, esse é o primeiro caso citado na Bíblia de que Jesus ele utilizou a saliva como mecanismo de cura para uma pessoa que estava enferma. Segundo caso. No segundo caso apresentado pela Bíblia, em Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 31 ao verso 37, é a história de um homem que ele é surdo e ele é mudo. E ele é levado até Jesus e o texto vai dizer que Jesus, tomando ele em suas mãos, Jesus coloca os seus dedos em seus ouvidos e Jesus suspira, ele coloca a saliva, a ponta do seu dedo na boca daquele indivíduo e em seguida Jesus respira ou suspira e ele diz efatá, que quer dizer abre-te. E a Bíblia diz que naquele momento os ouvidos foram abertos e a língua foi destravada, ou foi solta, ou foi liberta, e aquele homem passou a ouvir bem e passou também a falar bem, e no final da história, as pessoas que estavam em volta disseram: ele tudo faz bem, até o surdo ouvir e o mudo falar. E o terceiro e último caso, que fala também de Jesus utilizando saliva em uma cura, ou cuspe em uma cura, é em Marcos também no capítulo 8, a partir do verso 22 ao verso 26, que é aquela história daquele cego que foi levado a uma cidade chamada Betsaida, e Jesus toma ele pelas mãos, leva para fora da cidade, Jesus vai cuspir no seu rosto, vai impor as mãos, e depois Jesus vai fazer uma pergunta para ele se ele estava enxergando bem. Você sabe que no final da história, esse homem ele é curado da sua cegueira. Então são 3 vezes que Jesus ele utiliza a saliva antes de um milagre de cura ser manifesto. Bem,
Eu não sei se você já sabia desses 3 casos, mas o mais importante é o seguinte, aquilo que Jesus quer ensinar para a gente através de todos esses 3 exemplos é o seguinte, aquilo que os homens desprezam, aquilo que a sociedade repudia e que é sinônimo de humilhação, Jesus ele tem o poder para transformar em milagre. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado do novo quadro do nosso programa. Eu te espero no próximo vídeo. Se você quiser, mande a sua pergunta para nós, porque aqui você sabe, perguntar não é pecado. Te vejo no próximo vídeo.